Agora vamos ver o limite do ChatGPT. Vamos ver até onde ele vai. Bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou falar sobre a ferramenta mais absurda do momento, que é o ChatGPT. Eu já testei essa ferramenta essa semana, já fiz vários serviços com ela. Fiz copy, fiz HTML, criei alguns códigos de HTML com ela, fiz várias coisas essa semana com ela e então eu resolvi gravar esse vídeo explicando um pouco sobre essa ferramenta e pretendo gravar uma série de vídeos, várias possibilidades que você pode utilizar o ChatGPT. Para quem não conhece, o ChatGPT é um modelo de linguagem avançado da OpenAI e é um modelo bem de processamento de linguagem natural, baseado no aprendizado bem profundo. Ele já foi treinado e testado com milhões de exemplos de texto e agora ele é capaz até de gerar texto escrito com alta qualidade de precisão. E quando eu falo de alta qualidade de precisão, eu vou explicar para vocês aqui um teste para vocês entenderem por que a alta precisão dessa ferramenta. Eu separei aqui 5 coisas que você pode até testar aí agora com o seu ChatGPT. Você pode fazer o primeiro ponto. Você pode criar resumos automáticos. O primeiro teste vai ser para ele fazer um resumo de uma maneira bem clara e direta de um livro que eu estou lendo. Eu estou lendo agora o livro As 48 Leis do Poder. E eu vou pedir para o ChatGPT trazer só os pontos principais desse livro. O primeiro ponto seria, vamos lá, vou pedir para ele agir. Haja como redator. Você pode conversar com o ChatGPT de uma maneira bem básica. Quanto mais informação você colocar para ele, mais fácil vai ser ele trazer um resultado bom para você. Então eu coloquei aqui, haja como redator profissional e faça um resumo com os pontos principais do livro 48 Leis do Poder e deixe com uma linguagem simples de entender. Agora eu vou aguardar ele criar aqui, esse breve resumo do livro com os pontos principais. Lembrando que ele não tem limite de quantidade de palavras. E se por um acaso ele parar no meio, eu posso clicar, digitar aqui, continue, e apertar Enter, que ele vai continuar de onde ele parou, se por acaso ele apresentar algum erro. Como o livro é 48 Leis do Poder, ele vai trazer as 48. Trouxe 6 agora, vamos ver se ele vai até o final, até 48. Vamos acompanhar aqui, e qualquer coisa eu vou acelerar essa parte do vídeo. Ele não trouxe as 48 leis, mas eu não pedi para ele trazer as 48, eu pedi para ele trazer os pontos, trazer um resumo completo do livro, né? Então eu não posso nem reclamar. Vou perguntar para ele, estes são os pontos principais? Aqui ele disse para mim que esses são os pontos principais, mas tem mais informação. O que eu consigo fazer com essa informação? Consigo criar um blog, fazer vários artigos, utilizando esse livro aqui como referência. Isso sem eu ter o livro digital, eu tenho um livro físico. Sem o livro digital eu faço isso. Então hoje eu posso dizer que nós temos acesso a todos os livros digitais, gratuitamente. É isso mesmo, gratuitamente hoje você tem acesso basicamente a todos os livros digitais. Uma prova disso, quer ver? Agora faça o resumo do livro, pedi para ele fazer agora o resumo, 3 a 4 parágrafos do livro A Arte da Persuasão, escrito por Robert Cialdini. E vamos ver se ele vai cumprir a regra de 3 ou 4 parágrafos. Esse livro eu já li na versão online, mas eu não tenho esse livro físico. Então antes mesmo de eu até comprar um livro, se eu quiser ter esse livro físico ou eu quiser ter ele digital, eu posso ter agora um resumo desse livro e ver se de fato esse livro me interessa. Essa é a primeira opção das 5 opções que eu vou apresentar para vocês aqui que eu posso fazer com o ChatGPT. Eu não vou trazer algo mais complexo, que demandaria um vídeo mais detalhado. Com certeza esse vídeo ficaria com mais de 1 hora. Bom, a gente já concluiu aqui. E você já pode ver que ele fez aqui com 4 parágrafos. Um resumo do livro A Arte da Persuasão. Agora, a segunda opção que eu posso pedir para ele fazer é gerar perguntas e respostas para testes de conhecimento ou avaliações. Então vamos analisar aqui, Crie 30 perguntas para avaliar. Crie 30 perguntas para avaliar um público de emagrecimento. Isso aqui eu posso botar na página de captura. Olha só. E ele vai criar as 30 perguntas. Isso aqui eu consigo fazer um teste de público. Posso melhorar essas perguntas aqui.
Ele está fazendo isso porque eu não botei mais detalhes aqui quando eu fiz a solicitação. Mas se eu melhorar essa solicitação aqui, dizendo para que é que eu quero essas perguntas, mais detalhes do público, se for feminino, se o foco é emagrecimento, se é para poder perder tantos quilos, eu consigo definir tudo isso na pergunta e ele vai fazer tudo das respostas aqui. Muito bacana, né? Eu posso utilizar isso para qualquer tipo de tema. Agora o que eu vou pedir para ele? Vou pedir para ele gerar agora, na terceira opção, terceira solicitação, vou pedir para ele gerar um texto persuasivo com discurso. Agora o que eu vou pedir a ele é: crie um texto persuasivo para fazer a captura desse público para o lançamento. O que eu quero? Quero que as pessoas que entrarem na minha página, no meu site, no meu blog, elas preencham algumas informações e ele faça a captura dessas pessoas, em meio delas, algumas informações para fazer um lançamento. Como é que eu faria isso? Poderia jogar essas informações aqui no blog para poder estar utilizando isso. Só que eu preciso de um texto persuasivo. E ele vai criar para mim aqui agora. Vamos ver. Você já imaginou? Você já cansou de tentar emagrecer sozinho e não conseguir o resultado? É isso aí mesmo. Tá aí. A melhor ferramenta de copy que você vai ter hoje. Eu já escrevi várias copies utilizando o ChatGPT. Só que o que eu faço? Eu uso o ChatGPT para melhorar e dar ideias. Porque senão a minha copy ela fica muito robótica. Não que o ChatGPT não tenha uma boa linguagem. Ele tem uma ótima linguagem. A questão aqui, eu prefiro dar minha identidade na copy. Então eu utilizo o ChatGPT, pego algumas ideias com ele, melhoro minha copy, jogo no GPT de novo, para poder ver o que vai sair. Uma ideia melhor ainda. Então tá aqui, ó, um breve texto para fazer a captura do lead na minha página de venda. Agora, na quarta solicitação que eu vou fazer para o ChatGPT, é para ele criar diálogo realista entre dois personagens. O que seriam esses personagens? Seriam duas pessoas falando sobre emagrecimento. Crie um diálogo falando entre dois personagens. Crie um diálogo entre dois personagens falando como uma boa dieta pode ajudar no dia a dia. Olha só. Personagem 1 e personagem 2. Eu não disse para ele qual o tamanho do diálogo. Vamos ver até onde que ele vai. Se ele vai criar um diálogo longo, se ele vai criar um diálogo curto. Não pedi para ele finalizar a conversa de uma maneira específica. Nem dei um tema muito detalhado para ele. Cara, você consegue criar hoje? Você consegue entender o tamanho dessa ferramenta? Você consegue criar hoje um site do zero. Você consegue criar uma página de venda do zero. Você consegue criar script de vídeo para YouTube. Você consegue criar ideias para fazer uma thumbnail. Você consegue ideias para fazer criativo. Você consegue várias ideias utilizando o ChatGPT. Aqui ele já concluiu, tá vendo? Concluiu basicamente um diálogo entre dois personagens. Eu posso utilizar isso aqui de várias maneiras. E eu posso também pedir para ele fazer traduções automáticas. Posso pedir para ele traduzir para inglês. Ó, traduzindo o diálogo do personagem em inglês. Agora vou ser mais ousado. Quando ele produz ali, olha o que eu vou pedir para ele criar para mim. Haja como um nutricionista e crie uma tabela de dieta de 7 dias, 4 refeições para uma mulher perder peso. Eu pedi para ele agir como nutricionista, então ele vai utilizar a inteligência artificial agindo como esse profissional para poder trazer essa informação.
Por ser profissional de saúde, ele vai trazer um alerta para mim, mas ele vai trazer o resultado. Ó, eu posso colocar também a quantidade de calorias, até 2.000 calorias. Ele não trouxe em forma de tabela, não sei se ele vai fazer isso no final. Se ele não fizer, eu posso reforçar isso e ele vai transformar essa ideia em uma tabela. Aí a visualização fica mais facilitada. Ó, primeiro dia, café da manhã, um ovo cozido, uma fatia de pão integral, uma xícara de frutas, morango, amora, framboesas, iogurte natural, desnatado, e aí vai, tá no terceiro dia já. Aqui ele separou café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Eu vou pedir para ele aqui, ó, você pode ver que ele parou no dia 3, para ele continuar. Parou aqui, ó, xícara, continua aqui embaixo, tá vendo? Quando ele terminar, eu vou pedir para ele determinar os horários dessas refeições, porque aí fica algo mais específico. E eu posso fazer o seguinte, vocês vão ver o que eu vou fazer. Espera até o final do vídeo que vocês vão ver o que eu vou fazer com essas informações. Cara, a mente explode de tantas ideias. Quando você começa a ver essa inteligência artificial criando esse tipo de conteúdo, me dá mais liberdade para eu ter ideias e não ficar só desenvolvendo e criando. Aqui, ele consegue me trazer várias ideias diferentes. Então, lendo essa tabela que ele está criando, eu já consegui ter outra ideia. E vou aplicando essas ideias e só botando em prática. Ó, parou de novo. É devido ao horário, né? Que a gente acessando nesse momento o ChatGPT, e como ele está em fase de teste ainda, fase beta, ele fica acontecendo isso. Tá no dia 6º, o dia 7 agora. Dependendo do horário do dia que você for utilizar o ChatGPT hoje, ele pode ocorrer travamento, tá? Mas já estão melhorando isso e eu li uma notícia hoje, uma matéria que vai ter o ChatGPT 4. Essa aqui é a versão ChatGPT 3. A versão 4 vai ser, vamos supor, 1000 vezes mais potente do que essa. Concluiu. Agora eu vou pedir o seguinte. Não vou pedir para ele colocar em tabela porque não vai dar. Tem muita informação. Agora determine o horário de cada refeição. Ele finalizou. Só que eu posso pedir para ele incluir essas informações aqui neste texto aqui em cima, tá? Posso pedir. Eu não vou pedir porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E agora o que eu vou fazer? Todas as informações eu vou pedir o seguinte. Agora é fechar com chave de ouro. Haja como um redator profissional e, se baseando em todos os resultados, crie um texto com até 5.000 palavras. Agora vamos ver o limite do ChatGPT. Vamos ver até onde ele vai. O que eu vou fazer com todas as informações? Eu já tenho um blog, já tenho uma página de captura. Vou colocar agora ali um bônus para quem se cadastrar. A pessoa vai receber um e-book com todas essas informações aí, tá? Nesse e-book, o que eu vou fazer? Vou colocar um texto falando sobre o tipo de dieta que nós estamos trabalhando. Vou dar aqui de bônus essa tabela, vou criar uma tabela dentro desse e-book, usar essas informações aqui. Posso também criar um diálogo lá dentro do e-book, simulando dois depoimentos de duas pessoas conversando dentro do próprio e-book também, tá? E posso pedir para o ChatGPT deixar algumas perguntas para trazer o público para uma realidade. Um exemplo, eu preciso que esse público entenda que ele precisa do meu produto. Então eu posso criar perguntas para poder aquecer esse público, mostrar para o público o que ele precisa. Aqui ele começou, parou por aqui, não tem 5.000 palavras. Tá para ele, quer ver? Quantas palavras tem? Ele vai dizer para mim, acho que tem em média 400 e poucas aí. Tem 800 palavras. Conclua pelo menos 2.000. E ele continua. E se deixar, vai embora. Deixar esse vídeo aqui vai dar 1 hora, porque é tanta ideia que começa a surgir na nossa cabeça. Mas eu vou começar a fazer alguns vídeos explicando como é que eu trabalho com o ChatGPT hoje, como é que eu presto vários tipos de serviços utilizando o ChatGPT.
fazendo página de venda, fazendo blog, fazendo artigo, fazendo copy, fazendo VSL, fazendo script de venda E por aí vai. fazendo E script de dá pra fazer narração muita pro coisa com o YouTube. ChatGPT. E ele vai embora. Continue. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que já ficou muito longo. Me acompanha, segue no canal, se inscreve aí, que esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou trazer, falando não só sobre o ChatGPT, mas de várias novidades sobre tecnologia. Valeu!